Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Depois que você se decidiu aí, que você descobriu também que para você ter um alto salário desde o começo da sua carreira, estabilidade, diversos benefícios, qualidade de vida, você precisa passar em um concurso público, sempre surge uma grande dúvida. Qual material que eu estudo? Qual material que eu tenho que comprar, o que eu tenho que montar para eu conseguir estudar? Qual a apostila que eu compro, né? É uma das perguntas que mais fazem pra gente. Qual que é a apostila ideal para eu passar? Ou até mesmo, será que eu consigo montar o meu material aí na faixa, sozinho? E é exatamente nesse ponto que eu vou ajudar você hoje aqui. Eu vou ensinar você nesse vídeo como montar o seu material totalmente grátis, na faixa mesmo. Ou até mesmo como que você pode identificar qual material pronto aí que você pode comprar que vai ser o material de estudos perfeito para o seu próximo concurso. E eu vou mostrar isso para você aqui na prática. Eu vou colocar aqui a tela do computador e vou mostrar o passo a passo para você fazer isso direitinho. E a primeira coisa que eu já deixo de alerta para você é que você precisa aprender a evitar desperdícios. Você precisa entender qual que é o perfil da prova, o que aquela prova vai exigir do candidato, qual o nível de conhecimento que eles exigem e focar nisso, apenas nisso. Tudo que estiver fora desse perfil não vai fazer parte do seu planejamento de estudo. As pessoas que dominarem melhor esse conteúdo limitado que está no edital são as pessoas que vão passar no concurso. E não necessariamente aquele cara ou aquela mina lá que acha que sabe tudo sobre tudo. Você entendeu? Você precisa ser o melhor possível dentro daquele conteúdo limitado do edital. E para isso você vai pegar a última prova do concurso e vai usá-la como bússola. Você vai pegar essa prova, vai analisar todas as questões, disciplina por disciplina, e vai entender exatamente o que eles querem que o candidato saiba. E aí, entendendo isso, você vai pegar esse edital e vai montar o seu material de estudos, tópico por tópico, beleza? E eu já adianto para vocês aqui que isso é muito mais fácil de fazer nas disciplinas de direito, que são aquelas disciplinas, normalmente, que fazem parte do conteúdo de conhecimento específico do concurso, que são as matérias que têm um peso maior, uma influência maior no seu resultado da prova. E isso não só para quem é formado em direito, viu? Em concursos de nível médio também. E eu já vou mostrar isso para vocês em detalhes. E mais um lembrete importante aqui, ó. Não é o material mais longo, mais complexo, que vai salvar a sua pele. Na verdade, na grande maioria dos casos, esse material muito longo só te atrapalha. Já te atrapalha normalmente na motivação, porque você olha ali aquela pilha gigante de coisas a serem lidas, 2.000 folhas por disciplina, e você se desanima com isso, parece que nunca vai terminar aquele estudo. E isso, é claro, te atrapalha. Você precisa ser cirúrgico para montar o seu material de estudos, você precisa entender o perfil da prova, entender os limites do edital e montar um material com base nisso, para que você consiga diminuir o seu esforço, conseguir repetir mais vezes a leitura desse material e assim pode ter certeza que você vai ter mais chances de ser aprovado. E para conhecimentos gerais, sabe aquelas matérias básicas para concursos? Português, língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, matemática e informática, eu recomendo que você estude primordialmente por questões de provas anteriores. Inclusive, ó, eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima, que é o vídeo que eu falo como que eu consegui aí mais ou menos 90% de média de acertos em português, utilizando essa estratégia de estudos. E eu recomendo que você dê uma olhada, se você nunca viu esse vídeo, dê uma olhada e use essa mesma estratégia para todas essas matérias básicas que você vai evoluir bastante. Antes de começar a montar aqui o nosso material, eu já vou explicar para vocês uma coisinha bem simples. Quando nós falamos em direito, existem 3 grandes campos de conhecimento nas disciplinas de direito. A primeira é a lei seca, é a legislação pura, a lei como ela está publicada, a doutrina e a jurisprudência. Isso é importante você saber para que você possa aqui, ó, entender o perfil da prova e direcionar a criação do seu material de estudos. Em primeiro lugar, eu vou falar aqui da lei seca. A lei seca é o texto puro da lei, é aquele texto que você acha gratuitamente de cada legislação na internet. Se você entrar aqui no Google, ó, é muito simples. Você quer saber, por exemplo, o texto da Constituição Federal. Você põe Constituição Federal, Constituição, compilado, sempre dê preferência para o texto compilado aqui, que é mais prático. E você vai ver, isso daqui, ó, artigo 1º, artigo 2º, incisos, parágrafos, alíneas. Essa é a lei seca, é a lei pura, beleza? Depois nós temos a jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência é composta por decisões de juízes e tribunais que aplicam a lei, ou seja, são interpretações da legislação, dessa lei seca, dadas pelos tribunais e juízes.
E isso daqui você encontra, claro, nos sites dos tribunais. Lá eles publicam as decisões que criam essa jurisprudência. E também, neste campo de jurisprudência, existem as súmulas. As súmulas são entendimentos de jurisprudência aplicadas pela maioria dos tribunais, pela maioria dos juízes. Então, são entendimentos pacíficos da doutrina. Podemos dizer assim, de uma forma bem leiga, para que você entenda que ela faz parte da jurisprudência. E é um conhecimento muito exigido em provas de concursos atualmente, mesmo para quem não é formado em direito. Então é importante que você saiba isso. E depois disso também existe a doutrina, que a doutrina você vai encontrar nesses livros gigantes. Esses são os livros doutrinários. São livros de grandes autores de cada disciplina, que colocam ali suas teses, explicam as leis, explicam os princípios. E eu já adianto para você que esse tipo de conhecimento não é tão cobrado em concursos como a maioria das pessoas pensa. Algumas disciplinas bem específicas, alguns concursos bem específicos exigem o conhecimento de doutrina, beleza? Isso nós vamos identificar lá junto com o perfil da prova. Entendeu tudo isso aqui de forma pelo menos geral? Então, bora ver tudo isso na prática, tá? Eu vou aqui tomar minha pílula encolhedora, vou ficar aqui no cantinho da tela, vou deixar aqui ou aqui e vou começar a mostrar para você como que você vai montar o seu material na prática. Em primeiro lugar, você vai entrar aqui na internet e vai procurar a última prova do seu próximo concurso, do seu próximo objetivo. Como eu já disse para você, ela vai ser a sua bússola para você montar o seu material. Você vai analisar ali questão por questão e vai descobrir o pano de fundo, qual que é o tema de cada questão, o que eles exigiram naquela questão. Era um texto de lei que você precisava saber para resolver aquela questão? Ótimo, então você vai pegar isso daí e vai marcar ali que aquela questão foi pedida lei seca, certo? E você vai fazer isso questão por questão e vai analisar ali a quantidade, a porcentagem de conhecimento que foi exigido em cada disciplina. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui. Você quer fazer concurso de Tribunal Regional do Trabalho. Eu vou fazer o do TRT de São Paulo, com base no TRT de São Paulo, porque eu já fiz essa análise aqui no Bitolei. Se você nunca viu, eu vou deixar passando aqui em cima. E, claro, como eu já fiz a análise, tem tudo explicadinho aqui, fica mais fácil, fica mais dinâmico para eu mostrar para vocês. Beleza? E aí você vai procurar a última prova. Eu recomendo que você procure a última prova nesses sites de questões de provas anteriores, sabe? Que concursos, tem o Banca de Estudo, Tec Concurso, a Prova Concurso, tem muitas plataformas. E essas plataformas são boas porque fazem você ganhar bastante tempo, certo? E aí você vai pegar, eu já deixei até aqui aberto a prova do TRT de São Paulo. Você vai ver aqui, FCC 2014, TRT 2ª Região, foi a última prova do TRT de São Paulo. E aí você pode olhar aqui, as questões de direito do trabalho, por exemplo. Vamos ver primeiro aqui direito do trabalho. Aí você vai analisar qual que é o tema. Não é devido ao 13º salário proporcional. Ainda que a relação, ou seja, está falando sobre rompimento de vínculo de emprego, 13º, o que tem direito? Isso daqui, lei seca, certo? Todo esse conteúdo aqui está na lei. Bem fácil de achar. Aqui, tanto que você olha nos comentários, normalmente aqui, está falando o artigo 482 da CLT. Então, esse conteúdo aqui exigiu apenas a lei seca, certo? Vai para outra questão, marcou um pontinho para a lei seca ali nessa questão. Vai para outra questão, o conceito de turnos ininterruptos de revezamento. Isso daqui provavelmente é lei seca e texto da Constituição, inclusive, certo? Então você entra aqui, o comentário sempre ajuda você nisso. Gabarito, letra C, a pessoa comentou aqui, falando, Constituição Federal, artigo 7º, inciso 14. Então isso daqui é lei seca. Pode ver aqui, ela até colocou uma observação com uma súmula do TST. Então você pode colocar um pontinho para a lei seca e já marcar um asterisco ali que tem súmula também. A outra pessoa fez a mesma coisa aqui e assim por diante. Você vai perceber que, principalmente em provas de tribunais, é muita lei seca e muita súmula. Aqui, para adiantar para vocês, eu já fiz uma análise dessa prova, do perfil de prova, tá? Que é o vídeo que eu deixei relacionado para vocês aqui. Se você ficar com dúvida sobre como fazer isso, dá uma olhadinha. Eu analisei todas as questões dessa prova para fazer aqui um mapeamento da prova, para descobrir qual que é o perfil exato dessa prova. Em direito do trabalho para técnico judiciário, das 6 questões, 5 foram de lei seca e 1 de súmula. Ou seja, o nosso perfil de prova aqui é lei seca e jurisprudência. No caso dessa jurisprudência aqui, como eu expliquei para você, súmulas. Não pediu em jurisprudência recente de tribunais, jurisprudências diferentes, informativo de jurisprudência. Não, lei seca e súmula. Tanto que eu coloquei aqui, súmulas, beleza?
E assim por diante, tá? O direito processual do trabalho, 5 questões de lei seca, 1 questão de súmula. Direito constitucional, 5 questões de lei seca, 1 questão de doutrina. Então você já vai montar o seu material aqui, ó, em constitucional, com lei seca apenas e uma coisinha ali de doutrina. Porque normalmente eles pedem alguns tópicos que são bem doutrinários. E eu já vou mostrar isso para vocês também. Direito administrativo, também, ó, 5 questões de lei seca, 1 questão de doutrina. E aí você vai perceber aqui que em gestão pública foi só doutrina. Então aqui eu acho que já deu para vocês entenderem que você precisa analisar a prova anterior, certo? Pega a questão aqui, ó, cada questão, e vê qual que é o pano de fundo. Aqui você só precisava, por exemplo, fica muito claro nessa daqui, ó, que você só precisava saber, para responder essa questão, de um inciso de um artigo que está na Constituição. Então essa questão aqui é puramente voltada para a lei seca. Mesmo que haja um enunciado complicado aqui, o pano de fundo que você precisa saber para resolver a questão é a lei seca. Então, o perfil dessa questão é a lei seca e você vai usar isso para definir o seu perfil de prova. Já entendemos o perfil de prova, já sabemos aqui que, por exemplo, em direito do trabalho para tribunais regionais do trabalho, o perfil de prova é lei pura, lei seca e súmulas, beleza? Ponto. Então, nós vamos colocar o nosso material de estudos só com lei seca e súmulas. O que nós vamos fazer agora? Vamos para o edital do concurso. Nesse caso aqui é o edital de 2018, a nova prova que vai acontecer. O que eu faço aqui? Ó, eu vou entender os limites do edital. Eu vou transformar cada tópico de cada disciplina em um material a ser estudado. Beleza? Você vai perceber aqui, ó, noções de direito do trabalho. Esse daqui é o conteúdo programático para técnico judiciário, área administrativa, certo? Então eu vou abrir aqui o edital. Vou pegar aqui, ó, dos princípios e fontes do direito do trabalho, esse é o primeiro tópico, certo? Vou abrir o meu arquivo Word aqui, ou como você quiser fazer, você pode usar o Google Drive, por exemplo, para fazer isso, para você ter sempre acesso ao conteúdo. E aí você vai colocar aqui, ó, dos princípios e fontes do trabalho. Você vai ter que pesquisar agora qual material que pode ser estudado referente a esse tópico. Aqui você já vai encontrar uma coisa que complica bastante a cabeça de várias pessoas que estão querendo montar o seu material. Quando a gente fala sobre princípio e fontes de direito de qualquer disciplina, isso daqui não é lei seca, tá? Isso daqui é um tópico puramente doutrinário. É a doutrina, esse livrão gigante aqui, que normalmente fala sobre princípios, sobre fontes. Ele pode até ter uma base legal, mas o aprofundamento vai estar na doutrina. Então aqui não tem jeito, você percebeu que o tópico é puramente doutrinário, você vai ter que pegar um resuminho aí e colocar aqui, mas é coisa muito simples, tá? Só breves definições. Tanto porque nós vimos lá no nosso perfil de prova que eles cobram muita lei seca. Então muito provavelmente, na verdade eles nem vão cobrar esse tópico. Beleza? Porque nós vimos que o perfil é de lei seca, certo? Mas claro, se você tem um planejamento forte de estudos, você quer estar pronto para qualquer tipo de prova, você precisa, viu ali que é um tópico doutrinário? Faz um resuminho da doutrina, pesquisa no Wikipedia, por exemplo, você pode entrar aqui no Google e procurar aqui, ó, fontes e princípios do direito do trabalho, Wikipedia. Pronto. Você já vai achar uma fonte razoável para estudar. É claro que você deve dar preferência para os grandes autores de cada disciplina. Isso é o que eu recomendo para você. Mas se você não tiver possibilidades, dá uma olhada na Wikipedia porque é uma fonte razoavelmente confiável para você. Beleza? E aí vamos em frente, certo? Eu achei aqui, ó, faço um resuminho disso que foi feito aqui, né? Ou do meu livro, claro, como eu tenho o livro, se você tiver acesso, faça um resuminho e assim por diante. Dá um Ctrl Enter aqui para você abrir em uma nova página. Aqui, ó, dos direitos constitucionais dos trabalhadores, direitos sociais, certo? Esse vai ser o nosso próximo tópico. O que isso daqui quer dizer? Dos direitos constitucionais dos trabalhadores, direitos sociais. Isso daqui é o que está na Constituição, é o que foi pedido naquela questão que eu mostrei para vocês atrás, certo? Você pode entrar aqui, ó, Constituição, CF, Constituição compilado. Você vai perceber que direitos sociais, ó, se você der um Ctrl F aqui, ó, direitos sociais, é um capítulo da Constituição. Então é exatamente esse capítulo que você vai ter que colocar no seu material de estudos. Você vai colocar aqui, ó, dos direitos sociais, é o capítulo 2, ele vai aqui até o capítulo 3. Você vai dar um Ctrl C, Ctrl V. Pronto.
você já matou um tópico do seu material de estudos. Você sabe que isso daqui vai ser cobrado provavelmente na sua prova. E é claro que aqui nós matamos, nesse caso, por exemplo, aqui, a lei seca, certo? A lei seca da Constituição está aqui, beleza? Só que o que nós falamos lá, que era o perfil da prova? Lei seca e súmula. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que analisar as súmulas do TST, que no caso ali que eu marquei são as súmulas que foram cobradas do TST. Você vai entrar aqui em alguma fonte confiável, né? Você pode entrar direto no site do TST ou no site aqui do TRT de São Paulo, que é o que eu uso, que é o local que eu trabalho. Eu gosto bastante da organização, eu recomendo para vocês. Você entra aqui, ó, jurisprudência, súmulas, súmulas do TST, súmulas. Aqui tem todas as súmulas do TST, sempre está atualizadinho, tem todas as informações aqui se é revogado e tal, e vale a pena. E você vai ter que fazer, na minha opinião, a forma mais fácil de você montar um material bem lógico para você estudar é incluir cada súmula referente a cada dispositivo legal, a cada artigo, a cada inciso, a cada parágrafo. E eu recomendo que você pegue aqui, que você já primeiro dê uma lida nessas súmulas, claro, e aí quando você for montando o seu material de estudos, vai relacionando a súmula, determinada súmula sobre o tema, que fala aqui, por exemplo, súmula de relação de emprego, de despedida arbitrária. Se tiver uma súmula sobre isso, você coloca aqui seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário, você pega e inclui a súmula que trata desse tema. Você pode dar um Ctrl F de novo aqui, ó, e seguro-desemprego. Opa, assim não tem, aqui às vezes eles escrevem diferente. Seguro, ó, vou pesquisar só por seguro. Seguro-desemprego, ó, súmula 389. O que eu posso fazer? Eu pego essa súmula aqui, ó, vejo que ela está válida, ela não está cancelada, certo? Aqui trata do seguro-desemprego, coloco a súmula. Opa, apertei errado, acontece, relaxa, calma. Pronto, ó, eu já sei que a lei seca da Constituição que fala do seguro-desemprego é esse daqui, o inciso 2 do artigo 7º, e sei que tem uma súmula sobre o tema, que é uma súmula, inclusive, muito cobrada. Beleza? Você vai fazendo assim e você vai ter um material perfeito para a sua próxima prova. Inclusive aqui, para ganhar tempo com vocês, eu vou mostrar as coleções de estudos do Aprovação Ágil, tá? Que são os nossos materiais de estudos aqui do Bitolei, do Aprovação Ágil. Nós já temos a coleção de TRTs, que tem todas as disciplinas específicas desse concurso para técnico judiciário, e também já temos a coleção completinha de direito, matérias específicas e gerais de direito, do INSS, tá? Tem o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. E em breve também nós teremos esse material aqui no mesmo formato para o MPU, o Ministério Público da União, para o cargo de técnico do MPU. Então acompanhe aqui, ó, se você quiser saber informações sobre os lançamentos desses novos materiais que nós formos lançando, sempre nesse mesmo formato, cadastre-se aqui também no InfoBitolei, que a gente sempre avisa lá. E claro que nesses materiais aqui eu faço, já deixo prontinho para vocês tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Ele é feito exatamente dessa forma. E se você não tiver tempo, não quiser ter esse esforço de fazer esse estudo, perfil da prova, limites do edital e montar o seu próprio material, é um material que vai ajudar demais você a conseguir a sua aprovação. Beleza? Aí aqui você vai perceber, ó, ele é bem fácil, né, de manusear, né? Tem aqui um PDF para cada disciplina, tem aqui, ó, o sumário com tudo certinho, né, sempre de acordo nos limites do edital. Você vai perceber aqui que eu já fiz um resumo, eu percebo que esse tópico é doutrinário, que não tem como você fugir da doutrina, eu faço um breve resuminho da melhor doutrina de cada disciplina e coloco pronto aqui, ó, mastigadinho para vocês, com legislação base para princípios, as súmulas relacionadas a princípios, as fontes e tudo mais, tá? Por exemplo, aqui, ó, o que nós paramos era nos direitos constitucionais dos trabalhadores, certo? Eu já mostrei para vocês que você pode pegar na Constituição e o ideal é que você coloque as súmulas relacionadas a cada dispositivo legal, certo? E aqui já está feito para você, exatamente isso que eu fiz. E, inclusive, eu coloco algumas notinhas sobre definições, alguma coisa às vezes até da doutrina, que pode facilitar o seu entendimento, porque é claro que a lei seca, se você não tem costume, pode ter aí alguns termos que você não conhece. Então é sempre importante que você tenha, ao estudar, um dicionário ou acesso pelo menos a uma pesquisa na internet, para você tirar todas as suas dúvidas. E aqui, como tem algumas notas que eu já coloco para vocês, talvez essa sua dúvida já esteja totalmente resolvida aqui. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu coloco, esse é o princípio da aplicação da norma mais benéfica ao trabalhador, e assim por diante.
tem o artigo do seguro-desemprego, aquilo que eu montei para vocês, eu coloco uma nota sobre o tema e a súmula. Aí em outros dispositivos legais, eu coloco aqui o princípio da irredutibilidade do salário, também é conhecido como princípio da intangibilidade, e assim por diante. Aí um outro caso, por exemplo, direito previdenciário do INSS. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Já analisei o perfil da prova, vi ali qual que era o caminho que eles exigem que o candidato percorra para saber tudo que eles querem e transformei cada tópico em um material a ser estudado, sempre com base no perfil da prova. Você vai perceber aqui que são cerca de 300 e poucas folhas, 341 folhas, certo? Dá para ver aqui, de direito previdenciário, que é o conhecimento específico do INSS, todo conhecimento específico é o que está aqui. E aí tem alguns tópicos, novamente, que tratam da evolução, origem e evolução legislativa, que é algo doutrinário, claro, eles que analisam, os doutrinadores que analisam essa evolução, e eu fiz um resuminho e coloquei aqui os princípios, todas as legislações, os decretos que tratam do tema, e está tudo mastigadinho para você. E é isso também que, se você quiser criar o seu próprio material, tem que fazer. Faça essa análise e crie o seu próprio material também. É algo totalmente possível, mas é claro que se você tiver interesse em acelerar esse processo de montar o seu estudo e já ir logo para o estudo de vez, pegue esse material de estudos aqui, entre na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar demais na sua preparação. Algumas disciplinas de direito normalmente exigem conhecimentos híbridos, ou seja, mesclados. Por exemplo, direito administrativo. Muitas pessoas têm muita dificuldade em montar o seu material de direito administrativo, porque normalmente eles exigem, primeiramente, uma parte de conceitos doutrinários, e outra parte que é voltada para a legislação. Por exemplo, eles pedem a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, 8429, a Lei de Improbidade Administrativa, o regime jurídico único, normalmente para concursos federais, e assim por diante. Então eles fazem uma mescla. Lei seca mais doutrina. E você pode ver isso claramente na maioria dos editais. Por exemplo, aqui no edital de técnico do Seguro Social do INSS, você pega ali, noções de direito administrativo. Primeiro tópico, Estado, Governo e Administração Pública. Conceitos, elementos, poderes e organização. Ou seja, isso daqui não está na lei seca, você já percebe de cara, né? São conceitos, elementos. Natureza, isso daí é coisa que está na doutrina, e nesse caso você precisa sim de um material de apoio, de uma doutrina, né? De preferência, claro, uma doutrina que seja referência, mas é claro que você pode matar esse problema com resumos, com sinopses, livros de direito esquematizado e assim por diante. Tem muita opção. E claro, se você não tiver condição, também procure na Wikipedia, que pode ajudar você. E você faz a mesma coisa. Eu vou usar aqui de novo o material de estudos enxuto para demonstrar como que você pode fazer isso na prática, certo? Esse daqui é o material de estudos com o direito administrativo do INSS, tá? Você vai ver aqui, o primeiro tópico é exatamente aquele primeiro tópico do edital, do conteúdo programático, tá? Então, página 3, vamos lá. Página 3, eu vi aqui, definições de Estado, Governo e Administração Pública, conceitos e elementos. Eu peguei a doutrina, fiz um resumo sobre isso e coloquei para vocês. Você vai ter que fazer isso. Cada tópico ali transformar em um material de estudos para que você leia. Você vai perceber que, inclusive aqui no material, eu separei direito administrativo em duas apostilas diferentes. Uma apenas com resumo, que são resumos feitos com base na doutrina, né, tópico por tópico, e outro que é o Vademecum. Vademecum, né, vocês sabem que também são conhecidos como aqueles livros gigantes também que tem uma compilação com todas as leis, todas as principais leis. É isso que eu fiz. Eu vi aqui, que por exemplo, nesse edital aqui na parte de direito administrativo, eles pedem apenas a 8429 e a 9784. Então, eu incluí essas duas leis para vocês aqui, de forma bem simples. É claro que quando tem apenas a legislação é mais fácil de você montar. Aqui no resumo de direito administrativo, ou você vai estudar diretamente com o livro, ou você vai fazer o seu resumo, montar o seu resumo e criar a sua apostila sobre essa disciplina. E atualmente ainda muitos concursos têm exigido o conhecimento de matérias de gestão pública, administração geral, e como eu já expliquei para vocês aqui nessa análise do perfil da prova, normalmente é um conhecimento muito doutrinário. E aí também não tem jeito, assim como essa parte de resumo de direito administrativo, você vai ter que partir para o estudo dos livros, tá? Dos livros sobre o tema, os livros que são referências. E claro, também eu recomendo que você nessas disciplinas estude também com muitas questões.
E aí, se você tiver dúvida nas questões, volte para esse material de estudos que você tem aqui e tire todas as suas dúvidas. Inclusive, no MPU, eles exigem essas matérias de administração pública e geral. E nós já estamos trabalhando aqui também para a criação dessas disciplinas. E em breve teremos essa disciplina também incluída nas coleções de estudos que nós temos, beleza? Se você quiser saber sobre o lançamento desses materiais, não se esqueça de se inscrever aqui no InfoBitolê. A gente sempre manda um e-mail lá quando lançar, para que vocês tenham acesso a esse material da forma mais rápida possível. Esses são os princípios para que você comece aí a montar o seu próprio material de estudos. É possível sim criar o seu material de estudos se você tiver um pouquinho de esforço. E na minha opinião, na verdade, talvez seja melhor você montar um material nesse perfil do que ficar comprando material porcaria que vende por aí, que você não sabe de onde que eles estão tirando aquelas informações e você não sabe nem se eles analisaram o perfil da prova mesmo. Beleza? Então é um exercício aí que vai fazer você melhorar bastante. E lembre-se sempre desses dois elementos importantíssimos: limites do edital e perfil da prova. É isso que vai fazer você passar no concurso, tá? Passar, inclusive, estudando muito menos tempo do que aqueles que ficam aí anos estudando, prestando concursos e não passam. E também eu reforço demais para vocês, vou repetir aqui uma frase que eu sempre falo: simplicidade sempre vence. Pode confiar nisso. Não precisa ficar viajando nas ideias aí, pensando que você necessariamente precisa estudar 2 ou 3 doutrinas de uma disciplina, porque isso vai fazer diferença, que você precisa estudar direito comparado, que você precisa fazer resumos de informativos de jurisprudência. Só faça isso se for um concurso muito pesado que você vai fazer. Só faça isso se você analisar o perfil da prova e verificar que eles exigem, por exemplo, informativo de jurisprudência na prova. Isso daí só acontece em concursos muito específicos. Concursos de advogado da União, de magistrado, procurador, Ministério Público. Foco naquilo que vai cair na sua prova. Você precisa ser ótimo, ser excepcional naquilo que vai cair na sua prova. O resto é resto. O resto depois você vai ver. Mantenha esses princípios na sua cabeça, tá? Seja cirúrgico, seja estratégico. E claro, use esses princípios que eu mostrei para você aqui para montar o seu material de estudo, se você quiser, ou pelo menos para verificar se esse material que você está comprando está adequado ao perfil da prova. Se ele foi pensado para uma pessoa passar na prova mesmo, ou se foi pensado ali para jogar um monte de conteúdo que não vai te adiantar nada. Então pense assim que vai te ajudar bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro, se você assistiu até aqui esse vídeo, pelo amor de Deus, deixe seu gostei aqui, ó, não paga nada. Inscreva-se no canal, tá? Porque ajuda demais a gente e você vai ficar sabendo de todos os nossos novos vídeos. Ó que legal. E também cadastre-se no InfoBitolê, porque a gente sempre manda muita coisa legal sobre concurso, a gente sempre manda cronograma, análise de prova, notícias sobre concursos e é totalmente gratuito. Você só cadastra o seu e-mail lá e pronto. E claro, se você quiser já começar a ir para aquilo que importa, ir para os seus estudos, se você pensa em fazer concurso de TRT, de INSS e também do MPU, muito em breve nós vamos lançar, entre aqui ó, no site e veja como adquirir o seu material de estudos enxuto, que eu tenho certeza que vai ser o melhor material possível para você. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!